O aroma familiar de jasmim invadiu as narinas de Elias, transportando-o de volta a um tempo que ele tentava, inutilmente, manter trancado as 7 chaves em seu coração. 12 anos. 12 longos anos desde que aquele perfume, antes sinônimo de lar e felicidade, se tornara um lembrete constante de sua maior dor. 12 anos desde que o bilhete anônimo, com letras tremulantes e acusações cruéis, destruíra o castelo de sonhos que ele e Serena haviam construído tijolo por tijolo. Naquela época, Elias era um jovem arquiteto com o mundo a seus pés, e Serena, uma talentosa musicista cuja melodia encantava a pequena cidade litorânea onde viviam. O amor deles era daqueles que pareciam destinados a durar para sempre. Uma sinfonia de almas que se entendiam no silêncio e se completavam nos sorrisos. Mas a felicidade, Elias aprendera da pior maneira. Era uma borboleta fugaz, pronta a alçar, ou ao menor sopro de adversidade. O bilhete. Aquela folha de papel amarelado, esmagada em sua mão trêmula, acusava Serena de uma traição impensável, de um caso secreto com um rival profissional de Elias. As palavras eram venenosas, plantando a semente da dúvida em um coração que até então só conhecera a certeza do amor. A coincidência de eventos, uma ligação telefônica misteriosa que ele ouvira pela metade, um encontro casual que Serena tentara disfarçar, tudo se encaixou na narrativa cruel do bilhete, pintando um quadro sombrio que Elias, cego pela dor e pelo ciúme, não conseguiu questionar. A confrontação foi dolorosa, um grito silencioso de acusações não ditas e lágrimas não contidas. Serena negou veementemente, seus olhos azuis antes tão brilhantes agora nublados por uma tristeza profunda. Mas a dúvida já havia fincado raízes profundas no coração de Elias, alimentada pelo veneno daquele bilhete anônimo. A confiança, uma vez inabalável, se esfarelou como vidro estilhaçado. A separação foi inevitável, um corte profundo que deixou cicatrizes em ambos. Elias se refugiou no trabalho, construindo arranha-céus frios e impessoais que refletiam o vazio em sua alma. Serena desapareceu, levando consigo a melodia que antes embalava seus dias, deixando para trás apenas o silêncio ensurdecedor da ausência. E agora, 12 anos depois, o aroma de jasmim pairava novamente no ar, mais forte, mais presente. Elias ergueu os olhos de seus projetos, o coração acelerado por uma mistura de incredulidade e uma pontada lancinante de uma dor antiga que ele acreditava ter superado. Na soleira da porta de seu escritório, elegantemente vestida, com os cabelos castanhos agora salpicados por fios prateados que atestavam a passagem do tempo, estava Serena. Seus olhos azuis, ainda que carregassem as marcas de uma tristeza persistente, encontraram os de Elias com uma intensidade que o desarmou. Havia ali mágoa, sim, mas também uma determinação silenciosa que ele nunca vira antes. Elias, sua voz era um sussurro rouco, ainda assim inconfundível. A melodia que ele tanto amara agora tingida por uma nota de sofrimento. Precisamos conversar. A conversa que se seguiu desenterrou segredos há muito enterrados. Serena não voltara para reabrir velhas feridas, mas para revelar a verdade que lhes fora cruelmente roubada. Ela trouxe consigo cartas, e-mails e gravações, um rastro de manipulação meticulosamente orquestrado por uma pessoa que ambos conheciam e confiavam. Ricardo, o então rival profissional de Elias, um homem consumido pela inveja e pela ambição desmedida. Ricardo, obcecado em sabotar a carreira de Elias e secretamente apaixonado por Serena, havia arquitetado a falsa traição com requintes de crueldade. Ele falsificara mensagens, plantara evidências e, crucialmente, escrevera o bilhete anônimo que destruíra o relacionamento deles. A ligação telefônica ouvida pela metade fora uma conversa manipulada, o encontro casual forçado por uma armadilha cuidadosamente planejada. À medida que Serena apresentava as provas irrefutáveis,
A verdade atingiu Elias com a força de um raio. A dor da traição se transformou em uma raiva fria e cortante direcionada a Ricardo, mas também em uma onda avassaladora de remorso por não ter confiado em Serena, por ter se deixado cegar pela dúvida plantada por um inimigo. O peso de 12 anos de arrependimento o esmagou. Ele vira Serena partir, carregando a injustiça de uma acusação falsa, enquanto ele se afogava em sua própria dor, sem nunca questionar a veracidade daquela cruel farsa. Agora, Serena estava ali, diante dele, não buscando vingança, mas oferecendo a ele a verdade, a chance de entender o passado e talvez de construir um novo futuro. Mas o caminho para o perdão era íngreme e tortuoso. Poderia Elias perdoar a si mesmo por sua cegueira? Poderia ele perdoar Ricardo por sua maldade calculada? E o mais importante, poderia ele esperar que Serena o perdoasse por não ter confiado nela? A decisão pairava no ar, tão densa quanto o aroma de jasmim que agora evocava não só a dor, mas também a esperança tênue de uma reconciliação. O passado era uma sombra longa e escura, mas o futuro, por mais incerto que fosse, oferecia a possibilidade de uma nova melodia, uma sinfonia de perdão e um amor renascido das cinzas da traição. Elias sabia que a escolha era sua e que ela moldaria o resto de sua vida. O passado poderia permanecer enterrado, consumindo-o com a culpa e a solidão, ou ele poderia ter a coragem de desenterrá-lo, confrontar a verdade e, com humildade e arrependimento, buscar o perdão da única mulher que seu coração jamais deixara de amar. A resposta, ele sabia, residia na profundidade de seu amor por Serena e em sua capacidade de deixar o passado para trás, abraçando a incerteza de um novo começo. O silêncio que se seguiu à revelação de Serena era quase palpável, carregado do peso de anos de dor e de uma verdade finalmente desenterrada. Elias sentia o chão sob seus pés vacilar, a solidez de sua realidade construída sobre uma mentira, desmoronando como um castelo de areia atingido pela maré alta. Olhou para Serena, para as marcas sutis que o sofrimento havia gravado em seu rosto, e uma onda de culpa o atingiu com uma força avassaladora. Serena, eu sinto muito. As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro hesitante, insuficientes para expressar a profundidade de seu remorso. Eu fui um tolo. Eu acreditei em algo tão vil. Serena o observava, seus olhos ainda carregando uma sombra de mágoa, mas havia também neles uma centelha de algo mais, talvez uma abertura, uma possibilidade. Eu sei, Elias. Ricardo sempre foi ambicioso, invejoso do seu talento, do nosso amor. As cartas e os e-mails que Serena trouxera eram um testemunho silencioso da trama elaborada por Ricardo. Mensagens falsificadas, horários de encontros inventados, até mesmo um detetive particular contratado para criar flagras manipulados. A meticulosidade de sua vingança era assustadora. A extensão de sua maldade, nauseante. A gravação de uma confissão tardia de um cúmplice de Ricardo, consumido pela culpa em seus últimos dias, selava a verdade de forma irrefutável. A raiva de Elias contra Ricardo era intensa, um fogo que lhe percorria as veias, clamando por justiça. Mas essa raiva era ofuscada por um sentimento ainda mais forte. O arrependimento por ter duvidado de Serena, por ter permitido que a semente da dúvida plantada por um inimigo florescesse e destruísse o jardim de seu amor. Por que você voltou, Serena? A pergunta escapou de seus lábios carregada de uma esperança hesitante. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que eu fiz. Serena suspirou, um som cansado que carregava o peso de 12 anos de ausência. Eu voltei porque a verdade precisava vir à tona, Elias. Não por mim, mas por nós, para que pudéssemos finalmente entender o que nos aconteceu. Havia uma dignidade em sua postura, uma força silenciosa que Elias sempre admirara. Ela não buscava vingança,
Não o culpava com palavras duras. Sua presença era uma acusação silenciosa de sua falta de fé, mas também uma oferta implícita de cura. A decisão que se apresentava a Elias era complexa, ramificando-se em múltiplos caminhos incertos. Perdoar Ricardo parecia quase impossível. A maldade de suas ações era profunda demais. As cicatrizes que ele deixara, dolorosas demais. A justiça clamava por uma resposta, por uma responsabilização por tamanha crueldade. Mas o perdão a si mesmo era talvez o obstáculo mais difícil. Como perdoar a própria cegueira, a própria dúvida que levara à perda de Serena. Como reconciliar o homem apaixonado e confiante de outrora com o homem amargurado e solitário que ele se tornara. E Serena? Poderia ela perdoá-lo por não ter confiado nela? 12 anos eram uma eternidade, um tempo suficiente para que o amor se extinguisse sob o peso da mágoa e da distância. Mas ao olhar em seus olhos, Elias via mais do que ressentimento. Via uma tristeza persistente, sim, mas também uma familiaridade, um reconhecimento que sugeria que as brasas de seu amor talvez ainda não tivessem se apagado completamente. Eu não sei se consigo perdoar Ricardo, Elias confessou, a voz embargada, pela emoção. O que ele fez roubou anos de nossas vidas. Serena assentiu lentamente. Eu entendo. A justiça precisa ser feita. Mas o que faremos com o nosso passado, Elias? Vamos deixá-lo nos consumir para sempre? A pergunta pairou no ar, carregada de um significado profundo. O passado era uma ferida aberta, sangrando lembranças dolorosas. Deixá-lo enterrado significaria continuar vivendo sob a sombra da mentira, permitindo que a maldade de Ricardo triunfasse sobre o amor que eles compartilharam. Perdoar, por outro lado, seria um ato de libertação, um passo doloroso em direção à cura. Não significaria esquecer a dor, mas sim escolher não ser mais definido por ela. Para Elias, significaria confrontar sua própria falha, aceitar sua responsabilidade na tragédia que se abateu sobre eles, e com humildade, buscar a redenção nos olhos de Serena. Eu quero tentar, Serena, Elias disse, a voz agora mais firme, impulsionada por uma determinação recém-descoberta. Eu quero entender o que perdemos e ver se ainda há algo para ser reconstruído. Um leve sorriso curvou os lábios de Serena, a primeira vez que Elias via um vislumbre da antiga alegria em seu rosto em 12 longos anos. Não será fácil, Elias. A confiança, ela foi quebrada de forma cruel. Eu sei, ele respondeu, aproximando-se dela, a mão hesitante estendida. Mas estou disposto a trabalhar por ela. Estou disposto a passar o tempo que for preciso para reconquistá-la. Se você me der essa chance. O aroma de jasmim agora parecia menos opressor, tingido por uma nota de esperança. O passado ainda era uma sombra, mas uma luz tênue começava a brilhar no horizonte do futuro. A decisão de perdoar não seria fácil, mas a alternativa, viver para sempre assombrado pela traição e pelo remorso, era insuportável. Elias sabia que o caminho para a redenção passava pelo perdão, um perdão que ele precisava buscar, em Serena, em Ricardo, e o mais importante, em si mesmo. O passado não precisava ser o fim de sua história, poderia ser o prólogo doloroso de um novo começo. E pela primeira vez em 12 anos, Elias sentiu uma ponta de otimismo florescer em seu coração, nutrida pela presença de Serena e pela possibilidade, ainda que distante, de um amor renascido. Se este conteúdo tocou você de alguma forma ou trouxe uma nova perspectiva, não esqueça de curtir o vídeo. Inscreva-se no canal para receber mais histórias intensas, reflexões profundas e narrativas que exploram o lado mais humano das emoções. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização e compartilhe com quem você sabe que vai se identificar.